Crianças e adolescentes precisam ser protegidos contra o abuso sexual, contra o trabalho escravo, contra os maus tratos em geral. E quem está na linha de frente para garantir uma vida digna a meninos e meninas são os conselheiros tutelares, que em muitas cidades trabalham num espaço sem estrutura, como é o caso de Foz do Iguaçu. Uma casa cercada de complicações. Espaço tem de sobra, problemas também. É o mato que cresce sem parar, móveis sucateados para todo canto, teto cheio de infiltrações. O aspecto de abandono é geral. Os computadores empilhados viraram lixo. Os bebedouros também foram abandonados. E o que mata a sede dos visitantes são essas garrafas de plástico. E a lista de defeitos parece não ter fim. Essa sala aqui é o coração do Conselho Tutelar de Foz do Iguaçu. Nesses arquivos estão os registros de atendimentos que foram feitos desde o início da instituição, em 1992. E olha só, todo o espaço está completamente lotado. Como faltou lugar nas gavetas, foi preciso ocupar essa parte de cima. E olha só, as caixas estão bastante deterioradas. E apesar da importância desses materiais, eles estão em um ambiente bastante precário. As calhas que ficam ao lado já estão todas entupidas e corre o risco de em breve começar a chover aqui dentro. Ar-condicionado também não existe. Ou melhor, tem um aparelho, mas está sem manutenção. E o pior, caso ocorra um incêndio aqui no prédio, tudo isso aqui corre o risco de virar cinzas, já que nem extintor tem no local. Uma estrutura péssima que abriga uma das unidades que mais trabalham em todo o estado. O número de violações dos direitos da criança e do adolescente registrados aqui só perde para Curitiba. Na capital, que conta com 9 conselhos, foram 3.778 atendimentos no ano passado. Em Foz do Iguaçu, só em 2010, foram 3.415. A nossa estrutura aqui também é precária, a gente precisa reestruturar esse conselho tutelar atual, né? Que precisamos aí de carro, precisamos de várias coisas que a gente está assim sem atenção das pessoas. Apenas 5 conselheiros precisam dar conta de todo esse serviço. É o mesmo número de cidades menores, como Santa Terezinha de Itaipu, por exemplo, que tem 22 mil habitantes. Para dificultar ainda mais, os conselheiros de Foz ainda precisam muitas vezes atender as crianças dos países vizinhos, principalmente do Paraguai. Crianças que ficam na rua, né, crianças paraguaias vendendo doce, né, as paraguaias que vendem lá com criança, né, e usam as crianças para pedir esmola na região da ponte. A esperança para amenizar essa sobrecarga de trabalho seria a criação de mais um conselho tutelar, como já existe em outras cidades do Paraná, onde o número de casos é bem menor. Em Cascavel, Maringá e São José dos Pinhais já existem 2 unidades e, somando o atendimento feito em todos esses lugares, ainda falta muito para alcançar os índices daqui. Se Foz do Iguaçu está atendendo igual a Curitiba, Foz do Iguaçu mereceria ter mais que um conselho tutelar, porque Curitiba tem 9 e tem a mesma quantidade de casos que nós. Mas a implantação de um segundo conselho na fronteira deve demorar. Para 2011, a possibilidade é praticamente impossível, já que o orçamento da prefeitura para este ano não prevê gastos com essa finalidade. Câmara de Vereadores, com seus vereadores, o Executivo, né, na presença do prefeito, o secretário, o novo secretário que se apresentou este ano. Se houver um esforço desses políticos, acredito que há possibilidade de nós criarmos futuramente um segundo Conselho Tutelar para o município. E para falar com a gente sobre a falta de estrutura do Conselho Tutelar aqui em Foz, nós convidamos o secretário de Ação Social, senhor Ederson Dalpiazzo. Obrigado pela sua participação no Paraná TV, para discutir um tema tão importante. Secretário, para a gente começar, é muito caro manter um Conselho Tutelar? Primeiramente, boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui, principalmente para esclarecer para a população iguaçuense quais são as dificuldades, as problematizações que a assistência social tem dentro do município. Não é muito difícil se manter um conselho tutelar. O que precisa existir é um comprometimento, um planejamento, tanto por parte do gestor de assistência social, do executivo, e também por parte do próprio conselho, que tem que também planejar as suas ações. Certo, nesse caso, mas quanto custa um conselho tutelar para uma cidade? Para Foz do Iguaçu? Em termos numéricos, eu não tenho como precisar isso, correto, porque na verdade existe uma série de cofatores que contribuem para esses números serem levantados. Só que temos algumas responsabilidades que são evidentes, a manutenção, por exemplo, desses espaços. Mas a importância também de quem está na casa fazer um planejamento de cuidado, de manutenção, e aí o gestor estar comprometido com esse processo, um envolvimento, né, dos dois agentes para que essas situações sejam resolvidas.
O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente falou no final da reportagem, o senhor acompanhou junto com a gente, que precisa de um comprometimento de todos aqui da cidade. Executivo, legislativo, sociedade civil. A prefeitura está disposta a esse comprometimento para se discutir a criação de um segundo Conselho Tutelar em Foz, ou o senhor acha que esse ano não dá mesmo, porque não tem orçamento? A assistência social é um compromisso de todos, de toda a população, do executivo, legislativo, do cidadão em geral. No caso específico da criação do segundo conselho, ele falou bem claramente, nós temos uma questão orçamentária que nós precisamos respeitar. Claro que não fecha a possibilidade de haver uma discussão em cima dessa problemática. O meu interesse também como gestor da assistência social é que sejam criados mais conselhos, mais CRAS, mais CREAS. Só que nós, devidamente, temos que respeitar todo um procedimento legal de gestão pública que requer uma análise orçamentária e todos outros fatores aí que contribuem para esse modelo de gestão. José, secretário, nós preparamos um retrospecto das várias reportagens que o Paraná TV fez a respeito da criação do segundo Conselho Tutelar. Vamos dar uma olhadinha. A lei exige que cidades com número superior a 200 mil habitantes devem ter mais de um conselho tutelar. Este é o caso de Foz do Iguaçu, mas aqui há apenas uma unidade. A sede foi ampliada em 2002, mas não consegue dar conta de toda a demanda. É necessária a construção de uma nova sede. A demanda nossa é muito grande aqui na sede, o plantonista sozinho, ele não dá conta de toda a demanda que tem fora, então não tem condições. Nós aqui no Conselho Tutelar nós não conseguimos atender nem 50% da demanda de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu registrou mais de 2.200 casos de violação dos direitos da criança e do adolescente. Em Curitiba, que tem uma população quase 6 vezes maior, foram 45 casos no mesmo período. Para que um segundo Conselho Tutelar comece a funcionar em Foz do Iguaçu, é preciso a aprovação do município e depois da Câmara de Vereadores. Acredito que no início de 2011, queremos assim, junto ao Poder Público Municipal, junto ao Prefeito Municipal e as demais autoridades do município, viabilizar a construção desse segundo Conselho Tutelar, né? Vocês puderam perceber aí que nós acompanhamos a criação do Conselho Tutelar desde 2009, secretário. Já se passaram 2 anos, muitas promessas, muitas reclamações e a gente parece que continua como um carro assim na lama, patinando, não vai para frente. Realmente... Não tem como rediscutir o orçamento, chamar todo mundo, cortar um pouquinho aqui do orçamento da prefeitura e destinar para um Conselho Tutelar, ou não é tão urgente assim? A questão da urgência ela é evidente, até porque os números eles são muito claros e objetivos. E isso vale para toda a assistência social. Fica quase coladinho com Curitiba. Isso, mas isso vale para toda a assistência social. Os nossos CRAS, os nossos CREAS, todas as redes de atendimento nossos têm uma demanda altíssima, semelhante à das capitais. Por isso que eu falei anteriormente da importância da profissionalização da assistência social, né, de uma gestão, de planejamento, de um alinhamento das políticas aqui municipais com as políticas federais, para que nós tenhamos estrutura também para que o próprio município consiga suprir essas demandas emergentes, que é o caso, por exemplo, de um novo conselho, da ampliação e melhoria. Mas o senhor acha que dá para reservar um dinheirinho para o segundo Conselho Tutelar? Sim ou não, ainda esse ano? Este ano, por questão de planejamento, não existe possibilidade. Sem possibilidade. A discussão pode ser aberta, pode ser levantada a questão do planejamento. Por isso que eu falei antes a palavra planejamento. Correto. Não adianta eu vir aqui e dizer, para dezembro vamos fazer. Não tem. O orçamento dos municípios são fechados, tem um planejamento de um ano para o outro. Agora, claro, mais do que ninguém, eu como secretário de Assistência Social tenho esse compromisso com a cidade, de lutar junto, fazer essa parceria com os conselhos. Correto. Segundo o conselho, não dá. O senhor falou agora, não tem jeito. Mas tem como melhorar esse conselho que já existe. A gente viu aí nas imagens, é deplorável ver um conselho tutelar que tenha a responsabilidade de dar acolhimento para famílias, acolhimento para crianças e adolescentes. Está naquela situação, secretário. Isso é importantíssimo, essa melhoria, como eu disse anteriormente. Isso tem dinheiro, para isso tem dinheiro. Isso nós temos como solucionar, porque a gente tem como buscar demandas de outras situações, materiais, porque aí é uma questão de gestão mesmo, dinheiro material, recursos de outras fontes a gente pode estar reutilizando, a gente tira de um lugar para colocar no outro, que não seria o ideal, mas nós temos como suprir. E é importante também a população saber que nós trabalhamos em junção com o Conselho. Então, por exemplo, o planejamento de um corte de grama, quem está habitando na casa tem que ser feito. E eu, nessa
assumindo essa responsabilidade pública, vou também lutar junto com eles para cuidar desses espaços. Nós vimos ali que a casa tem situações em péssimas condições, o telhado, a calha. Quando a gente aluga um imóvel, geralmente o dono desse imóvel é responsável pela manutenção do imóvel, né? Ou tem aquela contrapartida, né? O município arruma e depois desconta no imóvel. É assim para todo mundo. Por que não funciona nesse imóvel? E outra pergunta que eu já repasso ao senhor: tantos móveis velhos, dá para fazer uma limpeza geral lá, um arruma, uma faxina, É um princípio básico, né? Eu fui lá no local ontem, conversei com os conselheiros, já fizemos algumas ações de planejamento. O senhor viu tudo? Vi tudo isso, está na reportagem. Sentamos ontem, até alinhavamos algumas ações, e não me parece muito complexo, né? Eu também, quando cheguei lá, me deparei com a situação, já estou pensando em alternativas para estar solucionando. Mas é uma questão de cuidado, eu também tenho que cuidar do espaço onde eu estou. Eu também tenho que estar sensível ao fato de ter uma pilha de ar-condicionado do meu lado. E nós, dentro da assistência social, da gestão do gabinete, nós não nos opomos, basta ter esse alinhamento. Temos que trabalhar em conjunto. Uma outra questão fundamental que eu até vou pedir para a nossa equipe colocar agora imagens dos carros que existem do Conselho Tutelar. Na verdade, são 2 carros. Os 2 carros foram doados, né? E esses 2 carros que foram doados estão em situação... Tem um carro que não tem nem documento, secretário. Como é que resolve isso? O carro é fundamental para que o conselheiro vá até a casa das pessoas resolver uma questão? Não me parece complexo de resolver isso. Mais uma vez eu volto a dizer, me parece só uma questão de sentar junto, alinhavar alternativas e resolver. Eu não vejo complexidade em me resolver o problema. O senhor me parece um homem muito prático. Então, já que o senhor é prático, em quanto tempo a gente resolve essa situação do Conselho Tutelar de Foz do Iguaçu, o único da cidade? Tempo para mim é o mais breve possível. O que é o breve possível? O breve possível é emergencial, é a curto prazo. Eu acredito que cortar uma grama, fazer uma limpeza não precisa de um mês, mas vamos deixar um mês. Um mês é razoável? Vamos deixar um mês. Para cortar a grama, para tirar os ar-condicionados. Assumido o compromisso aqui, secretário? Assumido o compromisso, não me parece muito complexo isso. Tá certo. A gente agradece o secretário de ter vindo aqui, falado com a gente, explicado a situação. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Nós estamos fazendo parte de uma nova etapa da gestão da assistência social dentro de Foz do Iguaçu. O prefeito acredita num secretário técnico, então é para a gente ser prático e resolver os problemas da nossa cidade. Sempre aberto, e a secretaria está aberta para a população também reivindicar, e a gente contribui sempre com o Paraná TV aqui, com a RPC, para o que for necessário. Obrigado, secretário. Daqui um mês a gente volta a conversar. Voltamos, com toda certeza. Tá certo.